Quem estava aqui domingo passado, glória a Deus, vocês lembram da mensagem? Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos trazer uma mensagem que nós vamos ainda permanecer ali naquela região ali onde o povo estava prestes a entrar na terra prometida. E nós vamos ler hoje o livro de Josué. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Josué 1. Nós vamos ler de 1 até o 9. Glória a Deus. Vocês conseguiram aí o PowerPoint? Sim ou não? Amém? Josué 1, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Agora vamos a Josué 3. Nós já vamos ler todos os textos aqui de uma vez. Josué 3, 2 e 3. Fala assim: Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Agora o versículo 14, Josué 3, 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça. Pai, nós oramos por essa palavra e nós reconhecemos que a Tua palavra é verdade, que a Tua palavra é fiel, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é o nosso manual de fé. Por isso, fala a cada coração nessa manhã, que a Tua palavra seja como semente, e o nosso coração seja como a terra boa, e a Tua palavra venha germinar e dar muitos frutos para a Tua glória.
Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aqui ao contexto, a introdução e ao contexto dessa palavra. Depois de uma jornada de 40 anos pelo deserto, o povo de Israel estava num lugar chamado Sitim, de onde se podia avistar a terra prometida. Porém, entre o povo e a terra havia um obstáculo. Entre o povo e a promessa havia o rio Jordão. Todos gostamos de falar da história que Deus abriu o mar, mas pouco nós falamos que Deus abriu também o rio Jordão, que não era um rio pequeno, era o rio pequeno, é uma região aqui de São Paulo. Era um rio considerável ali. E em Josué, capítulo 1, é um texto também muito conhecido, também muito pouco explorado. Nós conhecemos a parte que Deus fala, seja forte e corajoso. E nós recebemos isso, glória a Deus, amém? Gostei dessa palavra, seja forte e corajoso, tomei posse. Porém, nós deixamos de considerar o contexto. Não paramos para pensar o que estava acontecendo ali. Havia uma crise instalada, uma situação a ser vencida, havia um obstáculo muito grande, e o líder principal já não estava. Eu lembrei daquele poema conhecido, o Carlos Drummond de Andrade, que fala, e agora José? No caso, e agora Josué? Né? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? Esse é o poema. Este poema foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, tempos difíceis, né? Tempos de dificuldade, e todos nós passamos por um momento de crise, em que nós perguntamos, e agora? Este poema, queridos, por mais lindo que seja, não pode mudar a nossa vida, mas a palavra de Deus pode, amém? Então vamos continuar na palavra. Josué estava num momento de um desafio muito grande, e Deus tem uma conversa ali com Josué. Deus diz, Josué, negócio seguinte, Moisés, meu servo, é morto. Veja que Deus foi bem direto, porque a situação exigia. Veja que Deus não disse assim, Josué, eu preciso falar uma coisa chata, cara. Sabe, Moisés, ele não estava bem de saúde, foi internado, passou por vários exames, não descobriu o que era, até que ele não resistiu e morreu. Queridos, Deus é gracioso, Deus respeita os nossos limites, mas tem hora que Ele precisa falar direto. Era o momento de decisão. Josué, Moisés morreu. O momento era de crise, o momento era de pressão, mas precisava ser vencido. Moisés está morto. Moisés aqui, queridos, vamos entender como uma metáfora, Moisés não é a pessoa, mas um ciclo. Um tempo que precisava ser encerrado para começar um novo. Talvez você tenha realmente, perdido um ente querido, ou não. Simplesmente Deus quer começar algo totalmente novo na sua vida. A nossa vida é feita de estações, né? E para alcançar uma nova estação, a anterior precisa ser encerrada. O maior inimigo do futuro talvez seja algo que nós estamos fazendo no presente. Coisas ruins precisam ser encerradas, talvez marcas, atitudes, comportamentos, situações, até mesmo coisas boas, muitas vezes têm que ser encerradas para que venha o melhor do Senhor. A poda de uma roseira não é porque tem algo errado. Uma roseira precisa passar pela poda, para que, enfim, ela cumpra todo o seu potencial. Talvez você esteja num momento de poda. É uma fase. E você vai cumprir todo o seu potencial em nome de Jesus. Amém, queridos? O apóstolo Paulo diria, né? Deixando as coisas que para trás ficam,
prossigo para o alvo. Moisés era um tempo sendo encerrado, uma nova geração sendo levantada, com novas atitudes, pessoas que precisam mudar a maneira com a qual estão conduzindo as coisas, né? Talvez nós falamos sobre mudança de atitude, mudança do meu jeito, se fala assim, mas é o meu jeito, mas Deus muda até o seu jeito, para aquilo que Ele tem para fazer. Deus quer fazer coisas novas, mas Ele está esperando atitudes novas. Amém? E Deus continua falando com Josué: Josué, Moisés passou, dispõe-te agora. Aquele não era um momento fácil para Josué. Era um momento de uma perda muito grande. Quantos anos ao lado do seu líder? Era um momento de crise. Mas era o próprio Deus que estava chamando, não para amanhã, mas para hoje. O tempo da decisão é hoje. Nós não podemos deixar para depois. Coisas que Deus tem falado, coisas que Deus já falou. É tempo de romper, de avançar para o novo de Deus. Dispõe-te agora, levanta, continua. Moisés já foi, agora é com você, Deus está contando com você. Quantos recebem essa palavra, amém? Amém. O próprio Deus está contando conosco. Tem uma história do soldado que estava na guerra, na frente de batalha. O soldado se feriu gravemente e na cabeça dele achava que não ia sobreviver e ele queria morrer. Ele falou para o seu colega: eu não vou resistir, só que eu não quero morrer nas mãos do inimigo, eu quero que você me mate. Mas o colega não fez isso. Na verdade, aquele colega, ele tomou uma decisão, ele escreveu uma carta para o rei, contando a situação do seu amigo. E o rei respondeu com uma frase: o rei precisa de você. E aquele soldado se levantou, e eles venceram a guerra. Deus conta com você, amém, queridos? O tema da mensagem de hoje é: passa este Jordão. Amém? Amém? Passar o Jordão significava sair do deserto. Passar o Jordão significava avançar em direção ao novo de Deus. Queridos, você já ouviu falar sobre isso, que nós não fomos feitos para viver no deserto. O deserto é temporário. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Vou falar sobre alguns segredos aqui para atravessar o Jordão, segredos que nós aprendemos com Josué. O primeiro segredo é: esteja disponível. Primeira coisa que Deus fala: dispõe-te agora. O tempo é agora de perseguir os seus projetos e dar passos na direção deles. Entre você e o alvo talvez haja um rio. Rio Jordão, o texto fala que em tempo de cheia ficava transbordando. Não tem ponte, não tem barco, não tem helicóptero. Queridos, Deus poderia abrir o Jordão simplesmente, secar o Jordão, sumir com o Jordão, mas o rio vai abrir quando alguém colocar o pé nele. Deus já deu a vitória, mas nós precisamos colocar o pé na água, amém, queridos? Existe uma terra do outro lado, e nós precisamos estar prontos, amém? E eu te pergunto, qual é o seu Jordão? Qual é o teu Jordão? Que barreira tem se levantado diante de você? Tem pessoas, queridos, que passam anos diante do rio, olhando para o rio. Se tiver alguém assim aqui, hoje você vai colocar o pé na água em nome de Jesus. Qual o seu Jordão? A Bíblia conta a história de Elias, um grande profeta de Deus. Ele ouviu uma palavra de uma mulher e ele entrou na caverna.
Talvez você tenha ouvido uma palavra que te feriu, uma palavra que te fez desanimar. Hoje você pode vencer esse Jordão, em nome de Jesus. Ou talvez o seu Jordão é a restauração do casamento, é romper na vida profissional, é deslanchar no seu ministério. O seu Jordão é uma decisão a tomar. Canaã está do outro lado. Dispõe-te agora e vai, diz o Senhor. Eu já fiz tanto concurso, tanta entrevista. Queridos, Deus vai abrir um caminho novo para você, em nome de Jesus. Quantos milagres nós temos visto Deus fazer entre nós. Deus não mudou. Deus fará grandes coisas na sua família, no seu ministério, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, amém? Amém? Queridos, nós estamos vendo já, não é que nós estamos crendo, nós estamos vendo já um tempo de colheita muito grande nessa igreja. Amém, queridos? E qual vai ser a nossa postura? Eu quero me alistar, eu quero participar, eu quero me dispor daquilo que Deus está fazendo. Quando a gente fala sobre colheita, né? O homem urbano não entende o tempo da colheita. O homem da cidade, ele pensa que o tempo da colheita é ficar sentando, olhando as aplicações renderem, a conta corrente aumentar. O tempo da colheita, no campo, trabalha muito. Amém? Você quer ver a sua célula romper? Põe um pé na água, em nome de Jesus, amém? Anota o nome das pessoas que Deus quer salvar, coloca diante de Deus. As pessoas que você pretende ganhar para Jesus, fale da pessoa para Deus. E depois, fale de Deus para a pessoa. Amém? Josué 1:3, vamos ler novamente esse texto, Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Queridos, nós não fazemos ideia do que Deus tem preparado, mas tem horas que parece que Deus está demorando, sim ou não? Eu gosto de pensar que quando parece que Deus está demorando, é porque Ele está caprichando bem, amém? Tem aquela música que fala assim, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, Deus não para, amém? Nós servimos a um Deus grande, sendo assim, podemos sonhar por coisas grandes, amém, queridos? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus, Ele mostra a terra, Ele garante a vitória, mas é necessário uma atitude de vencedor, uma postura de vencedor. A Bíblia diz que o reino é conquistado pelo esforço. O reino de Deus é dos corajosos, que é o segundo segredo, seja forte e corajoso. Queridos, quando Deus fala uma coisa uma vez, nós já devemos tremer. Imagina quando Ele fala 3 vezes, Ele falou para Josué 3 vezes, seja forte e corajoso, não mandei eu ser forte e corajoso. Queridos, o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer e nós vamos conquistar em nome de Jesus. Tome posse do melhor momento da sua vida. E os fortes e corajosos receberão estratégia. Vai ter a hora que a estratégia, como foi com Josué, é marchar em volta da cidade. Só isso. Vai ter hora que a estratégia é louvar. Há um poder muito grande no louvor. Talvez você pode estar pensando, mas Josué, ele era um líder militar. É fácil falar para Josué, passa o Jordão, seja forte e corajoso. Realmente,
Josué era um líder militar, um homem preparado, liderou muitas batalhas. A primeira batalha que o povo enfrentou após a saída do Egito foi liderada por Josué. Ele possuía um bom currículo. Mas como que Josué chegou nesse nível? Nós estamos falando aqui dos segredos de Josué, né? Ser forte e corajoso, estar disponível. Sabe mais um segredo de Josué? Josué era um servo. Terceiro segredo de Josué: seja um servo. Josué estava sempre ao lado de Moisés. Josué, vamos armar a tenda fora do arraial, vamos tirar um tempo de oração junto. Estamos juntos, Moisés. Josué, vamos subir o monte, Deus vai dar hoje as tábuas, os 10 mandamentos. Agora, estou aqui para isso, Moisés. Já nasci pronto. Josué, vamos fazer uma comunhão lá em casa, matar o cordeiro. Glória a Deus. Atitudes de pessoas que serão fortalecidas pelo Senhor e entrarão na terra. Josué visitou a terra. Pensa que ele não viu que tinha gigante? Mas o seu foco estava na terra que mana leite e mel. Mateus 13:12 fala assim: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que ele tem será tirado. O que você tem, queridos, apresente ao Senhor, seja um servo. Quer ser grande, seja o primeiro a servir, em nome de Jesus. Amém? Então, terceiro segredo, seja um servo. Quarto segredo, medita na palavra. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida e pela minha. A palavra tem direção, queridos. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra de Deus é a nossa resposta. Quer ser um vencedor? Medita na palavra, dia e noite. Amém? Mais um segredo de Josué: não tire os olhos da arca. Vamos ler novamente Josué 3, 2 e 3. Eu falei que ia ler tudo no começo, mas estou lendo tudo de novo. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Queridos, esta era uma ordem compatível com a vida de Josué. Nós estamos falando de seguir a arca. Josué era alguém que buscava a presença de Deus. Você sabe que a arca é aonde ficava a presença de Deus. Vamos ler Êxodo 33, 11. Êxodo 33, 11. Fala assim a palavra do Senhor: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Essa tenda era um lugar que Moisés armava para ele ter o seu tempo de oração. A Bíblia está dizendo que Josué não se apartava da tenda. Moisés saía para orar. A Bíblia fala sobre isso. E o povo ficava, cada um na porta da sua tenda, para que Moisés lembrasse de orar por eles. Moisés, ora por mim, hein? Já ouviu falar no crente 6 horas, né? Crente 6 horas, eu crente 6 horas por mim, por favor. Mas Josué, ele ia junto. Ele não ficava na porta da tenda, da sua própria tenda. E a Bíblia diz que ele não se apartava da tenda do encontro. Na hora de passar o Jordão, é necessário seguir a arca. É necessário seguir a presença de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Não tire os olhos da arca. Amém, queridos?
Número 6, santifique-se. É o próximo segredo de Josué. Josué 3:5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A palavra é tremenda, sabe, queridos? Nós temos falado aqui que nós somos santuários do Senhor. Não devemos deixar a presença se apagar. Sabe, tem pessoas que têm muita unção, Deus usa, mas talvez está faltando a presença de Deus. Sabe, santifique, busque a presença, que a unção vem junto. E Deus fará grandes coisas em nome de Jesus. A palavra é fiel. À medida que nós nos santificarmos, que nós nos prostrarmos diante de Deus, Ele fará maravilhas em nós e através de nós. Amém, queridos? O 7º e último segredo de Josué: erga um altar. Erga um altar. Nós vamos ler Josué 4, de 1 a 7. Josué 4, de 1 a 7. Essa palavra aqui é muito tremenda. Quero que você preste muita atenção nesta parte, não que você não esteja prestando antes. Falei sobre 6 segredos de Josué, agora é o 7º, erga um altar. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela. Foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Amém? Sabe, queridos, Deus está falando para Josué: olha, vocês acabaram de passar o Jordão, vocês vão fazer um altar. Vocês vão erguer um memorial, e não é qualquer altar. Você vai pegar 12 pedras do meio do rio. O rio estava aberto, aqueles paredão, né, de água, e eles estão passando a pé enxuto. Vocês vão pegar 12 pedras de dentro do rio e vão levar para fora do rio e vão fazer um altar com essas pedras. E quando no futuro os seus filhos perguntarem: que pedras são estas? Essas pedras são diferentes das outras, são arredondadas. Você sabe que as pedras que ficam dentro do rio, elas são diferentes, elas ficam mais arredondadas por causa da força da água, né, e tudo, porque saíram do meio do rio. E eles vão perguntar: que pedras são essas? Parece que são pedras do rio. Aí o texto fala, vocês vão responder: é isso mesmo. É quando Deus abriu o Jordão e o povo passou a pé enxuto. Amém, queridos? Só que não termina aqui a história. Deus fala: faz um altar com 12 pedras, fora do rio. Glória a Deus, era um costume naquela época dos patriarcas, né, de fazer altares. Onde eles passavam, eles construíam altares, uma forma ali de adorar o Senhor e tudo mais. Porém, tem um outro texto aqui que nós vamos ler agora na sequência, Josué 4:9. Josué 4:9. Amém? Estão preparados?
levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Vamos entender isso aqui. Será que é isso mesmo que nós lemos? Josué havia levado 12 pedras de dentro do rio para fora do rio. Amém? Porém, nós acabamos de ler que Josué pegou 12 pedras de fora do rio e levou para dentro do rio, é isso mesmo? Josué mandou erguer um memorial dentro do rio. Talvez os sacerdotes ficaram sem entender, e eles ficaram perguntando: Josué, sobre tirar as pedras de dentro do rio e fazer um altar lá fora, nós entendemos. Agora, você quer trazer a pedra de fora e colocar dentro do rio? Você quer construir um altar aqui dentro do rio? Mas, Josué, as águas vão voltar e vai passar. As águas vão cobrir, ninguém vai ver. Eu imagino a serenidade de Josué respondendo, uma versão atualizada: mano, vocês não entenderam. Esse altar aqui dentro do rio, vocês têm razão, as águas vão cobrir, ninguém vai ver. Aliás, Deus vai ver. Deus sabe que está lá. Amém, queridos? A melhor oração que você já fez, o melhor altar que você já levantou, provavelmente não foi feito em público. Ninguém viu. Mas Deus viu. Amém? Foi quando você entrou no seu quarto, fechou a porta e ergueu um altar diante do Senhor. E o Senhor estava lá. Amém, queridos? Qual é o seu Jordão? Deus quer que nós possamos levantar um altar para Ele nessa manhã. Quero te convidar a ficar de pé. Para romper o Jordão e alcançar a terra, existem alguns segredos que nós aprendemos hoje. Deixar coisas para trás, nós temos falado sobre isso, mudar de fase. A maneira que nós temos conduzido. E Deus fala: dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Seja forte e corajoso, não te deixarei, não te desampararei. Medita na palavra dia e noite. Guarde a palavra. Não tire os olhos da arca. É necessário perseguir a presença de Deus. É a maneira de nós sermos conduzidos na direção do novo de Deus. Santifique-se. A Bíblia é clara, não precisa grande explicação. Ele fala: santifique, pois Deus quer fazer grandes coisas através de você. E por último, erga um altar. Levante um memorial diante do Senhor. Diante do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Vamos meditar nessa palavra. Como foi uma ordem aqui para nós nessa manhã. Aleluia. Pai, nós te louvamos porque tua palavra é fiel. E eu sei que o Senhor tem tantas promessas, tantos planos para nós, mas sabemos também que os obstáculos, eles te levantam e fazem parte do processo, para que nós possamos romper o Jordão e alcançar a terra. Nós precisamos colocar o pé na água, colocar o pé no Jordão, e nos dispor, estarmos disponíveis, e receber essa palavra que diz
para nós sermos fortes e sermos corajosos. Nessa manhã nós recebemos essa unção, recebemos essa presença sobre nós, recebemos essa disposição de mergulhar na Tua palavra, nos Teus mandamentos, como nós temos aprendido aqui, e não tirar os olhos da Tua presença, não tirar os olhos da Tua presença, Senhor, e nos santificar, O Senhor tem nos chamado para um compromisso, o Senhor tem nos chamado para aquilo que talvez nós ainda não vivemos, Senhor, mas que isso vai requerer de nós uma atitude, vai requerer de nós uma busca, uma intensidade que nós ainda não tivemos também. Por isso, nesta manhã, quebranta cada coração, Senhor, quebranta cada coração, que nós possamos marchar, que nós possamos receber essa mesma disposição de Josué, Pai, e possamos levantar esse memorial todos os dias na Tua presença, possamos levantar um memorial de forma pública, como nós estamos fazendo nessa manhã, e possamos levantar um memorial no secreto, Senhor, no secreto, Pai, o qual o Senhor estará vendo e contemplando cada um dos Teus filhos, Pai. E nós Te adoramos nessa manhã, nós levantamos um altar nessa manhã, a nossa vida é como um altar diante do Senhor. Receba, Pai, nessa manhã, cada coração como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. 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 Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é, os reinos vêm em vão, Teu trono acima estás, Teu nome imutável é. Querido, se você tem alguma área que você precisa romper, se você tem alguma promessa que o Senhor tem falado para você, mas tem se levantado obstáculos, tem se levantado um Jordão intransponível, mas nessa manhã o Senhor diz para você: seja forte e corajoso. Nessa manhã o Senhor diz para você: dispõe-te agora, passa esse Jordão, dispõe-se agora, persiga a arca do Senhor, dispõe-te agora, dispõe-te agora, não tire os olhos da arca, dispõe-te agora, se santifique, levanta um memorial. Pai, nessa manhã eu apresento cada um dos meus irmãos, Senhor, e declaro que o Senhor já tem nos dado a vitória, o Senhor já tem nos dado a terra, o Senhor já tem nos dado a promessa, e que o Senhor possa capacitar nessa manhã cada um, como foi com Josué, diante de um momento de decisão, diante de um momento de crise, um momento de dificuldade. Moisés recebeu, Josué recebeu uma unção do Senhor, porque ele desfrutava da presença do Senhor. Nessa manhã o Senhor possa ir em contra cada coração, fortalecendo
fortalecendo em nome de Jesus, Pai, dando um novo ânimo, dando uma unção nova, Senhor, uma disposição nova em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor tem para fazer, para que nós possamos marchar, para que nós possamos estar sensíveis à Tua voz e possamos conquistar aquilo que o Senhor já nos deu em nome de Jesus. Eu oro sobre cada família, eu oro sobre cada coração aqui, sobre cada área das nossas vidas, Pai. Que seja o tempo de romper, seja o tempo de atravessar o Jordão, seja o tempo de conquistar em nome de Jesus, Pai. Unge cada um aqui, Senhor, nessa manhã. Nós te louvamos pela Tua presença neste lugar, Pai. Fala conosco, continua, Espírito Santo, continua, como só o Senhor é capaz de fazer. Nos dá, Pai, essa urgência de nos aliançar, Pai, como filhos, como servos, assim como foi com Josué. E possamos viver os Teus planos, os Teus projetos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós entregamos como um altar diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua glória venha, que o Teu fogo venha, Senhor, sobre cada coração, em nome de Jesus. Que todos os dias possamos erguer um altar e que a Tua presença venha, que a Tua glória venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nos abençoe, queridos. Tenha uma semana de bênçãos em nome de Jesus.